Opa, estamos aqui de volta. Vamos ver se a gente consegue essa conexão com a Jeane. Hoje estaremos abordando um tema que é muito importante, de grande relevância para o mercado de trabalho hoje, para as empresas. Oi, Charles, seja bem-vindo de volta. Tá, o sistema de gestão de qualidade. Você sabe o que é isso? Quais são os benefícios que ele gera para a sua empresa, você empresário e você colaborador, né? O quanto é importante a sua participação efetiva nesse sistema de gestão. Sem a sua participação, a empresa não consegue evoluir. E hoje a gente tem aqui uma pessoa fantástica para estar junto conosco, que é a nossa amiga Jeane. Vamos ver se agora a gente consegue a conexão com a Jeane. Convite agora. Estamos retomando, estávamos com problemas técnicos aqui, aguardando que a gente consiga agora. É verdade. Estabilidade na rede pode estar afetando essa conexão. Boa noite, Rita, GDC Dias, sejam bem-vindos. A gente está tendo um problema de conexão com a Jeane, tentar convidar de novo. Boa noite. Já vão compartilhando aí, apertando no coraçãozinho, fazendo ele tocar, tum, 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 para que muitas pessoas recebam as informações e vamos compartilhar hoje aqui nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo sobre sistema de gestão de qualidade. E a gente não está conseguindo encontrar. O que será que está acontecendo? Ô Carbura, seja bem-vindo. Eu não sei se de repente está havendo alguma instabilidade com a sua internet. Seria bom você também verificar se ela está ok aí. De repente, desligar o modem, dar aquele tempinho e ligar novamente. André Lima, Marco Antônio, boa noite, meu querido. Sejam bem-vindos. A gente está aqui tentando conectar com o Jeane, mas está vindo e está saindo. O que está acontecendo? Jeane, faz esse teste. Se a sua internet tá ok. Eu já verifiquei aqui. Dá uma checada. Vamos tentar de novo. Boa noite, André. Excelente noite. É bom tê-lo aqui, um grande profissional que trabalha dentro do sistema de gestão de qualidade. E é bom tê-lo aqui, viu? Marco Antônio, também especialista, né, no sistema de gestão de qualidade, trabalhamos juntos com implantação. E nós estamos conseguindo
essa conexão com Jeane. Deixa eu ver se ela me diz alguma coisa aqui. Justamente isso, a gente foca. Não estou conseguindo. Ih, que pena. Deixa eu falar com ela aqui. Vamos continuar tentando, né? Ela saiu, se ela retorna. Bom, gente, mas quais são os princípios, né, do sistema de gestão de qualidade, né? Ele traz a adoção de uma padronização para que a empresa ela tenha a capacidade, né, de prover de forma consistente seus produtos e serviços e que vá atendendo aí os requisitos dos clientes, as expectativas dos clientes, para que cada vez mais ela seja bem vista, né? Tá ok, a Jeane. Tá ok, Jeane. Ela está tendo um problema lá com o provedor de internet, mas vai reiniciar para a gente voltar aqui e voltar com ela. Enquanto isso, a gente vai fazer essa introdução. Tá? O sistema ISO ele traz, né, essa conjuntura de que cada vez mais as empresas precisam se prepararem, né? Se prepararem de forma bem organizada. E dentro da estrutura do sistema de gestão de qualidade, que é o inicial, né, na verdade, é a base de todos os outros sistemas de gestão, seja o sistema A14001, A18001. Então, estão todos, vêm, né, dessa base que é o sistema 9001 ISO, né, que torna aí a empresa cada vez mais forte e mais organizada. E isso vai trazer grandes benefícios, né, para a empresa, gerando oportunidades no mercado cada vez mais, o mercado vai se abrindo, né, gerando uma adoção de abordagem de riscos. Ela vai trabalhar em cima dessa gestão de riscos dentro da gestão de qualidade, né, quais são os perigos, quais são as oportunidades dentro do mercado. Então, ela consegue fazer essa dinâmica a partir do sistema de gestão, trazendo todos esses benefícios, na capacidade, né, de demonstrar cada vez mais conformidades com o sistema. Vamos convidar aqui novamente, ver se Jeane consegue entrar. Agora sim. Agora sim, Não conseguia, mas agora deu certo. Tudo jóia comigo. Tudo Agora ótimo. Tudo ótimo. Agora não. E você está me ouvindo bem? Oi, agora estou lhe ouvindo bem. No início estava ouvindo um som muito alto que tem aí, mas agora está tranquilo. Isso é que eu estava tocando uma música aqui, muito boa, para trazer energia para esse nosso momento, esse nosso encontro. E quanto tempo, né? De quanto tempo a gente não se vê, né? E, pessoal, Jeane, ela é engenheira ambiental, sanitarista, é engenheira de segurança do trabalho, especialista no sistema de gestão de qualidade, né? ISO 9001, ISO 14001. Tá? Deixa eu ver mais aqui, que ela mandou. Opa, vamos lá ver o portfólio da menina, presta atenção. E PBPH. Isso. Que é o Programa Brasileiro de Qualidade na Habitação. Gente, ninguém melhor então que essa mulher para estar aqui conosco hoje. Fantástico. Não é verdade? Fantástico. É verdade. E é pós-graduado também em gestão de manutenção industrial, né, gás e petróleo, e está aí
há mais de 11 anos no mercado, trazendo sua expertise, né, para as empresas e sua contribuição para a evolução dos processos como um todo, né? E a Jeane, a profissional de excelência, tá, pessoal? Sempre as pessoas que vêm aqui, eu convido, são escolhidas a dedo, né? Só gente de alto nível. A Cofoco te recebe, Jeane, de braços abertos e com muita satisfação, tá certo? Para mim, realmente estar aqui com você é um momento de muita alegria mesmo e de partilha, né, de troca de ideias relacionadas hoje especificamente ao sistema de gestão de qualidade. E vamos direto ao ponto, né? A gente já teve essa demora aí, retornamos, voltamos. E fala um pouco da história, da tua história, com essa descoberta aí, né, da gestão de qualidade. Como é que foi isso? Como é que a Jeane e a qualidade... Como iniciou essa história toda? Na verdade, como eu disse para vocês, a minha vida ela se direcionou para o sistema de gestão, né? No início do segundo ano de faculdade, aí eu fui estagiar em uma empresa. E nesse momento, na época, na construção civil, ela estava pretendendo se adequar e se certificar na ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental. E aí, o que é que aconteceu? Mais tarde, né, porque a história é longa, a empresa ela teve necessidade. Então, só para que a gente entenda um pouco de como é, né, o sistema de gestão da qualidade a gente pode considerar como uma norma esboço para as demais normas da ISO, do sistema da ISO. Citando um exemplo básico, Cleonilton, e para o pessoal, né, que está na live, o sistema de gestão da qualidade ele vai documentar os processos que existem dentro da empresa. A grosso modo, entender, ele vai documentar o sistema de gestão da qualidade, documentar os processos que estão na empresa e a Expose vai identificar qual é o resíduo gerado em cada processo, como é a forma de gerenciar esse resíduo, enfim. E aí, a minha história iniciou com a 14, né? Eu fui contratada, como eu havia falado, para a empresa implementar a 14, eu já tinha 9 na época. E aí começou a minha história de que o meu destino, ele passou a se direcionar para o sistema de gestão. E aí, nesse meio termo, eu precisaria entender todos os processos para que a gente conseguisse fazer a gestão ambiental. E aí a empresa, na época, me proporcionou um curso de auditor interno e interpretação da norma, da ISO 9001. Isso lá atrás, em 2010, né? Então, legal. Por isso que eu digo, olha, já tem 11 anos que eu estou nessa história. E aí eu comecei nesse estágio, Cleonilton, no segundo ano de faculdade. Não tinha conhecimento nenhum em relação à norma, né? Não tinha conhecimento, e aí foi quando eu comecei até me apaixonar pela norma ISO 9001, 14, todo o sistema ISO, essa família ISO. E aí, para que a história não prolongue muito, vamos falar do que se trata a norma, né? Isso! Certo. Então, a ISO 9001 é uma norma internacional, né? E essa norma internacional, ela é aplicável para todo tipo de empresa, seja pequena, média ou grande. Então, falando um pouquinho da história dessa norma, ela surgiu lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, sabe, Cleonilton? E aí, o que é que aconteceu? Os britânicos, eles faziam a confecção de armamento, justamente para suprir a necessidade da guerra. E aí, o que é que aconteceu? Durante essa confecção desses armamentos, estava acontecendo muitas explosões, seja no momento do armazenamento ou do transporte desse armamento. E aí, com isso, o pessoal começou a
desenvolver procedimento, né, de todo o processo produtivo e até o armazenamento desse produto que eles confeccionavam, que era fusível, né, arma para ser utilizada na guerra. Enfim, e depois dessa longa história, a família da ISO ela começou a nascer em 1987, porque antigamente era a BF5750. E aí, a partir de 1987, surgiu essa questão da ISO, da família ISO. E aí ele teve a ISO na versão 2087, aí a versão 94, aí 2004, enfim, até aí 2008, até a gente chegar onde a gente está, que é a quinta versão, essa 2015, podem se dizer assim, né? Uhum. Então, assim, ela veio justamente para apagar o fogo, sabe, Cleonilton? Para apagar o fogo, porque, como você está entendendo aí, ela nasceu realmente de explosões, e a necessidade da ISO é justamente para isso. E aí, o que é que aconteceu? Esse sistema ele foi tão maravilhoso que eles começaram a organizar esses processos, e ele surtiu um efeito tão positivo que criou o sistema ISO, e ele começou a disseminar por outras empresas, como está no nível de hoje, ocupando o mundo inteiro, né? Porque eu digo para você que o sistema de gestão da qualidade, ele tem como foco principal o nosso bem maior, que é quem? O cliente, né? Então, ela busca a satisfação do cliente. Mas de que maneira a gente vai buscar essa satisfação do cliente? Produzindo com maior qualidade possível os nossos produtos. E, como eu disse para você, ela é aplicável para qualquer tipo de empresa, seja uma empresa de pequeno porte, médio ou grande. Essas empresas, ela tem o quê? Ela tem um sistema de vendas do produto, né? Ela tem um sistema de aquisição, tem um processo de compras, de produção, enfim. E aí, existem justamente esses requisitos básicos na norma ISO 9001, que vai poder nortear o empresário para que ele traga para a organização dele o sistema, para que ele implemente o sistema na empresa dele de forma organizada, seguindo aqueles requisitos. Que, por exemplo, padronização da sua documentação, definição de responsabilidades para os seus colaboradores, onde ele vai identificar quem realmente é responsável por assumir tal atividade. Entendeu? Então, ele vai estar observando essas questões, esses critérios. Porque a partir do momento que você define exatamente de quem é a responsabilidade de executar aquela atividade, a probabilidade de erros ela vai diminuindo. Ou seja, o colaborador entra na empresa, ele vai passar por um processo de capacitação, de treinamento, no qual ele vai ser direcionado exatamente para a função que ele foi contratado. Então, ele vai receber um treinamento no processo que ele vai trabalhar. E isso vai fazendo com que a possibilidade de erros na execução do processo, ela reduza de forma significativa, né? Uhum. Enfim. Jane, aproveitando né, a sua abordagem aí, falando, serve para toda a empresa, né? E, assim, mas é uma implantação, uma implementação, na verdade, desse sistema, a implementação dele tem um custo alto e, se sim, quais são os resultados que essa empresa pode ter? Vale a pena esse investimento, né, da implementação do sistema de gestão de qualidade dentro da empresa?
Cleonilton, no meu ponto de vista, a empresa que não se adequar a um sistema de controle dentro da sua organização, chega a um determinado tempo que ela vai estagnar. Porque a empresa ela não vai ter controle dos seus processos. E aí a coisa vai desandar, porque o funcionário ele vai ficar atordoado, às vezes uma demanda de atividade ela pode ser tão grande que o profissional ele não consegue atingir o serviço que ele tem para fazer, até mesmo porque ele faz de forma aleatória. Aí, às vezes, ele pode ocasionar o quê? Erros no processo. Automaticamente, o cliente ele vai ficar insatisfeito porque a empresa ela vendeu um produto X, definindo um prazo X, só que ela não checou nos processos dela se ela tinha necessidade, se ela tinha, aliás, capacidade de estar oferecendo para o cliente aquele produto naquela data. Aí é onde ocorre as insatisfações do cliente, que é o bem maior da empresa. Né? Legal. E, Jane, assim, quando a gente fala muito, né, sistema, e para a empresa ela atingir essa satisfação, e na política, né, na política que a empresa tem que desenvolver, ela tem que construir uma política, né, para esse sistema rodar direitinho, tem lá aquela, até a promessa dela, geralmente as promessas na política, diz assim que nosso objetivo é atingir além da satisfação do cliente, ir além da satisfação do cliente, ou seja, não dar 100%, dar 120%. Mas para isso é necessário essa padronização, que é o que você está falando, que haja uma padronização, haja procedimentos para que o colaborador ele não execute de forma aleatória. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de padronizar, porque muitos ainda acham que quando eu determino uma forma de execução, isso pode ser atrapalho. Isso é uma verdade? O que é que eu digo para você? Quando eu vou citar um exemplo de um processo, por exemplo, um processo de vendas, né? Então, o processo de venda dentro da organização, ele vai ter uma etapa de serviço que ele precisa participar, que ele precisa organizar. Está tendo tá alto aí algum volume, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Eu estou te ouvindo bem, não tem tá tudo aqui. Bem? Estou. Tá de vez em quando dando um certo, assim, deixa eu te falar. O que é que acontece? Em um processo, só dando continuidade, o processo ele vai definir critérios para que ele realize aquelas vendas do produto que eu tenho na minha empresa. Então, ele tem que ter um procedimento para que ele consiga saber que ele vai... E ele tem que engajar com os outros processos da empresa. Porque, às vezes, ele vende um produto e ele não tem pessoal para poder fazer a confecção daquele produto. Ele não tem mão de obra. Por isso que a norma, ela tecla no ponto da interligação entre os processos. Ou seja, o processo de produção, ele tem que estar engajado com o processo de venda, o processo de aquisição, o processo de recursos humanos, porque eu tenho que ter seguridade que eu vou ter uma capacidade de confeccionar aquele material que eu vendi. Então, se eu não tenho material em casa e eu vou dar um prazo para o meu cliente, e o prazo eu não chequei antes com o pessoal da produção, né? Se tem possibilidade, se tem maquinário para eu poder executar aquele serviço, né? Não chequei com o pessoal de vendas, que realmente aquele meu fornecedor ele vai atender no prazo que eu previ para o cliente. Então, isso tudo, ele tem que ser estudado antecipadamente, é onde entra a questão do PDCA. Você tem que planejar antes para poder você documentar, executar
verificar realmente se dá para você executar aquela atividade ou não, ver quais foram as falhas na checagem, né, tratar aquelas falhas para promover a melhoria do seu processo. E é justamente isso a base da norma. Você identificar onde é que eu posso melhorar, né? Qual é o ponto que eu posso melhorar? Se eu identifiquei que o que eu tinha planejado antes, e o planejamento é justamente essa fase de você identificar que você realmente tem condição de atender aquele cliente. Eu tenho isso documentado, né? Então, o foco da ISO é justamente não ficar dependendo de costumes de funcionário. Que às vezes o Cleonilton, ele tem uma forma de atender o cliente diferente do José, do Benedito. Aí o Cleonilton, hora para outra, ele sai da empresa e deixa lá a empresa a mercê. E quando se tem um procedimento documentado, a probabilidade de ter o passo a passo definido lá e eu contratar o Joaquim, o José, o Severino para executar aquela atividade, eu vou estar isenta de erros, entendeu? Não digo 100% isento de erros, mas o risco de se errar, ele diminui significativamente. Perfeito, entendeu? Então, perfeito. E aqui tem uma pergunta. Você me perguntou a respeito de custo, né? Então, Isso, para você, inicialmente, o que é que a empresa ela precisa? A empresa ela precisa contratar, ou então ela começar a se adequar a esses requisitos, seja formando o pessoal da própria organização, fazendo o trabalho de engajamento, para fazer com que cada gestor de cada processo se sinta dono verdadeiramente daquela etapa do processo. Perfeito. Então, ele pode pegar e desenvolver até um curso, né, para os próprios funcionários, para capacitá-los, para executar, para entender, interpretar a norma e conseguir aplicar esses requisitos a cada etapa do processo. Maravilha. Então, quando ele faz isso... Oi? Só um instante. Tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que você está abordando nesse momento. Pode falar. É do André Lima. Ele pergunta o seguinte: qual o maior desafio para atingir a excelência no processo de qualidade? Eu quero colocar o meu ponto de vista aqui primeiro. André, eu acho que o maior desafio está no processo de educação. Porque se você tem um sistema de gestão, as pessoas devem conhecer, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, devem conhecer todo o passo a passo relacionado à sua tarefa e ao conjunto dela, né? Porque a empresa ela é feita tem lá o recebimento, tem o processamento e tem a saída, né? Entrada, processo e saída. E daí toda as engrenagens, né, devem estar bem conectadas para que haja realmente essa questão da excelência da qualidade, né? Onde a gente possa reduzir o percentual de erro, que é a busca, né? A busca pela conformidade, né? Que a gente não tem a não conformidade. Isso. Aí, André, essa é a minha opinião. Eu queria que você colocasse a sua opinião para esse lance da excelência, né? Excelência. Como é que eu vou estar excelente no atendimento ao processo de gestão de qualidade? O primeiro passo é realmente fazer esse engajamento dos envolvidos no processo. E a alta direção, Cleonilton, ela tem que agarrar isso com toda a força, porque a partir do momento que os gestores dos demais processos, eles realmente acreditam naquilo, né, a coisa passa a andar. Então, assim, é o engajamento das pessoas e fazer realmente com que as pessoas elas se sintam dono do processo. Porque essa versão da norma mesmo, agora, essa 2015, ela veio mais dinâmica, justamente fazendo com que cada gestor ele realmente trabalhe de forma efetiva no processo dele.
Por isso que é tão importante a formação desses gestores, o engajamento deles no sistema, porque é ele que vai dizer qual é a deficiência do processo dele, é ele que vai conhecer onde é que estão os desvios. Eu digo para você, eu trabalhei, Cleomilton, em todas as fases do sistema de gestão. Então, assim, eu digo que você tem muito a aprender com o pessoal que fica lá, realmente com a mão na massa, coletando aquelas informações, porque é lá onde você vai identificar quais são as maiores necessidades do cliente, do cliente interno, que é o funcionário, né? Para ele poder desenvolver aquele produto dele. E aí, o interessante de se contratar um consultor é porque você tem uma visão diferente. Porque a gente, quando é empresário, Cleomilton, a gente tem o nosso negócio como um filho, né? E sabe aquela história de que o filho, de que o pai, a mãe, ela não vê muito defeito no filho? Não é verdade? Não vê defeito no filho. Por isso, da importância de ter uma visão externa, porque ela vai estar auxiliando o gestor do processo a padronizar o processo dele. Então, o que é que o consultor ele faz? Ele vai lá na empresa, sente a necessidade, verifica com o gestor, porque às vezes o gestor do processo, ele sabe executar, mas ele sabe da forma dele, né? Às vezes ele não passa para os subordinados dele qual é a forma que ele realmente quer trabalhar. E é onde ocorrem os desvios. O que é que o consultor faz? Ele vai organizar as informações e documentar o passo a passo de cada atividade. Então, ele chega lá no processo de aquisição, ele vai identificar lá a etapa em que o gestor ele vai ter que listar lá o processo onde ele vai avaliar o fornecedor, para saber se aquele fornecedor ele é um fornecedor bom, que vai fornecer um produto de qualidade para que ele entregue no produto final dele. Porque não adianta você vender um produto bom e você compra um material que ele não tem uma qualidade boa para você colocar nele, né? Então, imagine só, você faz a maior propaganda do seu negócio e você está comprando de um fornecedor que ele está confeccionando lá o seu material de uma forma que não está condizendo com o que você vende, né? Eu acho que é importante, isso aí ele vai gerando. Eu acho que é importante essa questão do controle dos insumos, né? Ou seja, quem está fornecendo esses insumos e também avaliar a qualidade desses insumos. E aí a gente vê mais uma vez a importância do sistema de gestão, porque ele tem todas as ferramentas. E como você está colocando, a consultoria vai para isso. E vai usar aquela ferramenta que é primordial em todo o processo, né, e que é necessária, que é a auditoria. Né, auditoria interna, auditoria externa, para que a gente traga a qualificação para a empresa, né, a qualificação devida, até para que ela seja bem vista, né, bem visualizada no mercado. Então, dentro do que você está conduzindo, né, a sua fala para a gente dar importância e o que vem a ser, né, esses processos de auditoria, né? Nós temos esses dois formatos, interno e externo, qual a diferença para cada um, a importância disso aí para a empresa. A auditoria, é como eu falei, geralmente a empresa ela pode pegar e formar auditores internos dentro do próprio grupo dela. O que é que ela pode fazer? Pegar o gestor de vendas, o gestor de contrato, o gestor de aquisição, enfim, os gestores de produção e formar esses profissionais para que eles consigam entender do que se trata a norma. Por quê? Formou esses gestores, aí ele vai acontecer um período de verificação de atendimento aos requisitos, que é a fase da auditoria interna. Nessa fase da auditoria interna,
Ele pode pegar esses profissionais e colocar um para auditar o processo do outro. Jamais você vai incluir um profissional da mesma área para ele auditar a própria área. Então, você vai pegar um setor de venda e colocar para auditar o processo de recursos humanos, entendeu? Seguindo os requisitos. Ou a empresa ela pode contratar. O processo de auditoria, geralmente, ele ocorre em forma de ciclos. Existe primeiro a auditoria interna, que é a verificação internamente dos processos, e depois a auditoria externa, que é o momento em que a empresa ela contrata um órgão certificador, que aqui a gente tem exemplos no mercado, aqui no estado de Alagoas, tem a BRTUV, a BS Quality, que são esses órgãos certificadores. É o órgão que realmente vai laudar lá e verificar se você está atendendo os requisitos pré-estabelecidos na norma. E aí acontece, primeiro, a auditoria interna, depois a auditoria externa. Esse ciclo ele tem que ser, no mínimo, em um ano, você fazer uma interna e uma externa. Certo? Então, o processo de auditoria tem as auditorias de amostragem, né? O processo onde ele vai fazer uma verificação, a auditoria de amostragem, onde ele vai pegar, e vamos dizer que ele identificou um desvio em um processo lá. Teve a questão da não conformidade, né? Que é onde você desviou do seu requisito. Aí ele vai expandir aquela ação para todos os processos, ou seja, o auditor ele identificou um desvio em um item, ele pegou uma amostragem lá, identificou o desvio, ele vai expandir aquelas ações para os demais processos. Então, a auditoria é uma interna e uma externa. A norma, ela possui também esses ciclos, onde ele vai ter a análise crítica, a análise dos processos, a análise crítica da duração, onde ela vai verificar se o que é que ela está fazendo, ela está condizendo com o que ela determinou lá na política dela, né, que são os objetivos que você, e os objetivos da empresa, o que a empresa almeja, qual é o sonho da empresa. E a partir dali ela vai tirar as suas metas, né? Para ela poder tratar, enfim. Mas é o que ela... teve André Lima, ele falou aqui, conheço bem essas auditorias. O que acontece, tem uma experiência nela. André, e deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, tem empresa, infelizmente, tem empresas que ficam deixando o processo rolando e não vai documentando as etapas do processo. Acaba que pré-auditoria fica aquele vulco-vulco na empresa, né? Todo mundo correndo para fazer as coisas em cima da hora, né? Eu queria pegar esse gancho. Tem também uma pergunta aqui da Judite para a gente responder, mas eu acho que isso é muito importante que você está falando. Né? Quando a empresa, né, a organização, nas vésperas, né, de uma auditoria, começa aquele corre-corre, fazer tudo isso, é melhor não ter o sistema. Porque isso está sinalizando que não está rodando, que não está funcionando. Não está havendo melhoria contínua nesse processo. Então, assim, aí vem aquela pergunta. Está enganando a quem? Né? Está enganando a quem? Será que está valendo a pena realmente você estar ali com o sistema? Né? Então, não vale a pena. E aí vai a minha dica para quem tem já um sistema de gestão implantado, sistema de gestão de qualidade, de meio ambiente, de segurança, é que faça rodar, porque assim, é só ir aplicando. E aqui eu quero trazer a pergunta da Judite, que ela diz assim, formar, né, entre formar e implantar,
a execução dessa gestão precisa ser descomplicada. Como descomplicar? É simples, é justamente isso, é você seguindo o passo a passo, não tem segredo, não tem segredo. Está lá, está estabelecido, tem um procedimento para seguir, segue o passo a passo do procedimento, porque no processo de auditoria, você vai mostrar o que você escreveu na prática, se aquilo que está escrito está sendo executado. Judite, não tem segredo. Para descomplicar, é executar. É isso aí. Eu vi aqui um comentário falando, tornando até um desgaste para toda a equipe, e realmente é isso. Ô, Cleonilton, quando você não cumpre um processo, eu tenho lá determinado o que eu vou fazer. Quando você não... É aquele efeito dominó. Você não cumpre a sua etapa, a etapa seguinte ela vai errando. E aí, lá no final, que é onde o cliente vai receber o produto ou o serviço, aí é que vem a bomba, a insatisfação do cliente. Então, eu digo para você que quando você cumpre, até você consegue, até um profissional que não seja um gestor, ele consegue identificar até se o procedimento ele está tendo algum desvio. Ele pode chegar lá no gestor dele e dizer, esse procedimento, ele não está condizendo com a atividade que a gente está executando agora. Aí é onde entra a necessidade da revisão da documentação. Por isso que a norma toca muito na questão da melhoria dos processos. Porque você vai melhorar, você vai ver lá que às vezes entrou um maquinário novo, e você não incluiu aquilo na etapa da execução, né? Então, assim, essa insatisfação, essa descomplicação do processo, ela vai se dar a partir do momento que os colaboradores sejam treinados, primeiramente, né? O produto, o procedimento, ele esteja alinhado de acordo com as atividades que estão planejadas para serem executadas, o profissional esteja treinado e execute, né? O importante é executar e manter lá a informação documentada, que antigamente a gente chamava de registros, né? Hoje, na versão atual da norma, a gente fala documentação mantida, o registro lá para você fazer a rastreabilidade de que aquele produto confeccionado no dia tal, foi entregue para o cliente no dia tal, porque se tiver algum desvio, a gente vai saber justamente onde tratar e qual é a ação que a gente deve tomar. Por isso a importância de documentar. Às vezes tem funcionário que diz, é um monte de formulário para preencher, né? É um monte, eu não quero não. Existe aquela resistência. Mas é justamente isso, a resistência ela vai parar de existir a partir do momento que você, como colaborador, se sentir dono do processo e realmente ter aquele engajamento para realmente cumprir, porque se ele cumpre, ele vai cobrar dos demais. Por isso que eu disse que parte da diretoria e dos gestores do processo. Perfeito, Jéssica. Deixa eu pegar mais um gancho. Deixa eu pegar mais um gancho aí no que você está dizendo. O Marco Antônio colocou aqui assim o seguinte, descomplicar passa por simplificar os processos, né? Quanto mais simples forem os processos, mais fácil vai ficar, né? Ele colocou aqui também hoje, inovação é a palavra-chave, né, de todas as organizações. Não dá para inovar se não houver um processo de melhoria contínua bem estabelecido, casando com aquilo que você está falando. E quando você diz assim, tem que partir de cima, né? Tem que partir da diretoria, né? da alta direção e tal, para que venha um efeito cascata aí sobre todos. Eu acho que essa simplificação dos processos ela é super necessária, porque imagine que se você tem uma coisa muito complicada ali na frente do cara que ele vai estar sendo cobrado
Exatamente, ele vai estar sendo cobrado por produzir, vai estar sendo cobrado por atender o procedimento, vai estar sendo cobrado pela segurança, vai estar sendo cobrado um monte de coisa no ambiente, tudo. E tem lá um processo muito complicado, então esse cara não vai conseguir atingir a expectativa da organização, né? Porque a organização, quando ela contrata, ela estabelece, né, uma meta e essa meta tem que ser atingida. Tá? Então, é a partir da meta do colaborador que ela vai atingir a necessidade, as expectativas do cliente. Aí também vai uma outra dica. Facilite para o colaborador, né, o procedimento. Deixa claro, treina. E tem um aspecto muito importante que você também colocou, que é o cara se sentir dono do negócio. E para isso, o gestor desse negócio tem que realmente fazer com que a pessoa se sinta dona desse processo. Então, aí tem que ter a habilidade da liderança, né, para trazer o colaborador, para que ele execute, não num formato que, se eu não trabalhar assim, eu vou acabar perdendo meu emprego e tal. Não, ele tem que entender que a empresa A é a empresa dele. Ele também é parte integrante, né, do desenvolvimento daquela empresa. Seja em qualquer um dos processos que a empresa tem, que ele executa. Seja varrendo, limpando lá, seja o cara ensacando, seja o cara fazendo o processo de avaliação do sistema de armazenamento, de expedição do produto. Qualquer uma das funções. É importante que a pessoa realmente tenha esse sentimento de dono que você está colocando para nós. É fundamental. E aí parte do líder, do gestor. E aí o cara tem o gerente do processo, ele tem que fazer com que os seus liderados, né, os seus supervisores, coordenadores, encarregados, tragam a equipe que está na linha de frente, que está realmente, como você disse, com a mão na massa, entender que eles são uma peça-chave para que o processo aconteça, para que lá no final o cliente esteja satisfeito e mais do que satisfeito, porque o sistema de gestão de qualidade ele tem uma tônica de que eu tenho que entregar não 100%, mas 120% dentro do meu processo. Superar a expectativa do cliente, né? Exatamente, perfeito. E para isso, esse processo de avaliação, da melhoria contínua, do planejar, do executar, do avaliar, né? E ali você trabalhar os pontos de melhoria, e ele é fundamental, mas todo mundo tem que estar envolvido nisso. E assim, é simples de fazer, basta que tenha uma consultoria do nível técnico muito bom, não só técnico, mas também do nível humano, para levar as pessoas a entenderem como é que funciona, né, esse processo. Ô, Cleonilton, quando você falou aí a questão humana, ela está tão forte que agora a versão 2015 da norma, ela veio justamente com o item onde ele fala sobre essa questão, que o funcionário ele tem que estar em um ambiente que tenha uma ergonomia adequada para executar a atividade dele. E fazer com que ele se sinta bem ao executar aquela atividade. Então, ela fala até em relação a como você está lidando com os demais envolvidos do processo. A questão de atritos mesmo entre funcionários. Porque houve até um comentário aí que ocorre uma certa desorganização e a insatisfação. Às vezes, um funcionário ele pode brigar com o outro porque o outro não executou a tarefa e acabou trazendo ônus negativo para o serviço dele. E aí acontece essa questão de conflitos dentro da organização. Então, a norma versão 2015, ela tocou justamente nessa parte. Tem um requisito novo que também é muito importante ser destacado, que é a questão de identificação dessas partes interessadas.
Então, o gestor hoje, ele tem que estar interessado também até na identificação da questão, que já era, só que a norma ela não enfatizava tão bem. A questão de você ver quem é a parte interessada no meu negócio. Eu tenho um negócio numa localidade tal, a vizinhança da minha empresa é parte interessada no meu negócio, porque ali eu vou estar gerando o quê? Empregos, né? Vou estar tendo retorno. O governo é uma parte interessada no meu negócio. O banco é uma parte interessada no meu negócio, porque é como eu vou conseguir financiar um empréstimo para poder empregar no meu produto, entendeu? Uhum. Além disso, ela vem de uma forma que você consiga identificar. Então, imagine só, isso tem que ser pensado na hora do planejamento estratégico da empresa. Por isso que eu falei para você da importância da alta direção, porque a alta direção, junto com os gestores, ela tem que fazer um planejamento estratégico bem fundamentado para que os processos, é como uma árvore mesmo, para que os processos sejam enraizados com a ideia principal deles. Com a ideia principal deles. Então, assim, eu tenho lá no meu planejamento estratégico que eu quero liderar um mercado de obras na região Nordeste, na região tal. Então, o que é que estou fazendo para isso? Quais são as ações que eu estou tomando para eu poder conseguir atingir esse meu sonho, né? Então, a norma, ela vem com isso. E aí, essa importância, Cleonildo, por isso que quando se fala a questão de preço, eu digo que vai muito além de preço o sistema de gestão da qualidade. Você paga para ter um consultor na empresa, mas o seu retorno, ele vai vir de forma significativa com um valor imensurável. Então, assim, para você dizer ao pé da letra, e quanto isso vai me custar? Depende do que a empresa espera e o que é que ela quer se empenhar para executar aquele serviço. O sistema de gestão da qualidade é uma ferramenta altamente fortalecedora. A gente tem exemplos, Cleonildo, no mercado de empresas como Coca-Cola, Nike, que foram empresas que até hoje elas são altamente pró o sistema de gestão, porque ela sabe que é uma coisa que funciona. Sim, então, ela sabe a importância de se manter uma padronização em cada etapa do serviço, porque ela sabe que, independente de fulano ou ciclano manipulando lá o seu maquinário, executando a atividade para fornecer o produto, ela vai ter lá o produto final dela de qualidade, bom para o cliente receber. Entendeu? Entendi. E assim, é importante o que você está falando, que o processo de auditoria, ele vai justamente mexer com tudo isso. Né? Vai mexer com tudo isso. Porque muitas pessoas verificam a não conformidade com um monstro, um bicho, não pode ter uma conformidade e tal, não sei o quê, como se fosse um mundo perfeito, né? Como se tudo fosse alinhado. Só abrir um parênteses aqui para mandar esse boa noite, excelente noite para todo mundo que está participando aqui com a gente. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vai apertando aí no coração, faz esse coração bater, bater para que alcance muitas pessoas. E muito obrigado pela participação de todos. Então, assim, a não conformidade, ela é uma peça que é importante, porque se eu não verifico, se eu tento burlar, que é aquele detalhe que a gente estava falando inicialmente, né? Se eu tento burlar o processo da auditoria, vou estar tudo na bagaceira. Aí, 2 semanas antes, aí, documento dali, documento daqui, inventa isso, aquilo, outro, não sei o que, blá. Tem uma coisa que eu tive uma experiência, né? Que as pessoas chamam muito o auditor de ter o dedo podre, né? Então, aconteceu que eu fui numa determinada empresa, lá na Bahia, e
eu fui auditando, e quando chegou um determinado colaborador, aí o cara começou a falar sobre a empresa, falou, deu um show sobre a política da empresa e tal, sobre o processo que ele executava, o passo a passo, disse tudo muito bonitinho, muito arretado. Eu disse, caramba, que maravilha! Agora, para a gente fechar com chave de ouro, você tirar nota 1000, vamos, me dá aí o formulário X para ver como é que ele está. Aí o cara olhou para mim assim, aí olhou para a pessoa da empresa que estava me acompanhando, aí o cara olhou para ele, aí o cara que me acompanhava já baixou a cabeça assim, aí ele me entregou o formulário em branco. Imagina só. O processo, ele requeria, né, que aquele determinado formulário estivesse adequadamente preenchido, porque era uma verificação antecipada, né, antes de iniciar a atividade lá. E aconteceu que o cara sabia tudo, mas não executava. Ou seja, a empresa ela se preocupou lá com informar da informação para o cara, mas ela não acompanha, não faz esse processo do PDCA acontecer. Então, gente, aí as coisas vão ficar complicadas, né? Porque se você realmente não acompanha o processo, não há gestão. Então, gerir quer dizer acompanhar, administrar, né? Estar atento. Se você não gere o processo, você vai estar ferindo, né, o sistema. E o auditor acaba verificando isso. Mas isso foi algo bom que aconteceu, porque impediu que isso tivesse uma continuidade, porque aí vem o plano de ação, né, e eles foram trabalhando em cima desses aspectos. Já tem uma pergunta aqui do Marco Antônio, que ele fala assim, quanto custa todas as perdas por não ter o sistema? Essa deve ser a pergunta, né? Na verdade, é um comentário. Né? Quanto custa as perdas? É imensurável a questão de quanto custa, porque aí você tem o custo com retrabalho, você tem custo com material, você tem custo de tempo, porque tempo é dinheiro de verdade, né? Sim. Então, aí, você vai ter uma infinidade, é aquele efeito dominó mesmo. Você vai ter perda de clientes, né? Perder o cliente, que é o bem maior, porque ela perde o cliente e, além de perder aquele cliente, ela perde até o outro cliente que ele poderia indicar, né? Isso. E é aquela história. Um cliente insatisfeito, pode ter certeza que ele vai ter muito mais, porque ele vai sair disseminando a insatisfação dele com a maior facilidade, mais até do que a satisfação, né? Então, a insatisfação, ela é bem mais disseminada do que a satisfação. A importância de se manter o sistema de gestão da qualidade é isso. Você buscar o seu foco principal, satisfazer o seu bem maior para o seu cliente. E você só vai fazer isso se você cumprir o seu prazo, se você cumprir o que você acordou em contrato com o cliente. Isso. Né, Cleonildo? Exatamente. Que maravilha, viu, Jane? Estar aqui compartilhando, fazendo essa troca de ideias com você e com o pessoal que está aqui junto conosco. Nosso amigo Fernando Melo está aqui. Quem mais está aqui? GDC Dias, a Débora está aqui, a Flávia Timóteo está aqui. Flávia Timóteo. A Flávia Timóteo conhece bem o processo. Peguei bastante no pé dela. Que legal. Olha, agora não só ela, como os... Assim, quando eu digo pegar no pé, eu sempre fui de uma forma muito humana, sabe? O Cleonildo, eu já peguei colaboradores que ele tinha até uma certa... A gente tem essa questão de muitos profissionais trabalhando em campo que ele tem aquele analfabetismo funcional. Então, assim, eu tinha que explicar para o colaborador de uma maneira com que ele entendesse a instrução do trabalho dele. Então,
o responsável por realizar aquele treinamento, que na época eu tinha que me adequar realmente à necessidade dele, porque se eu explicasse para o funcionário de uma forma muito técnica, ele acabava não absorvendo e não entendendo a real atividade dele, a real atividade dele. Então, eu peguei colaboradores que mal sabiam ler e explicavam um sistema de gestão depois de um treinamento, depois de uma capacitação bem fundamentada, ele sabe completamente descrever o processo dele. Então, assim, eu digo que para mim, como profissional, isso é uma satisfação super grandiosa, que eu estou vendo o retorno, né? Então, assim, não só mas você pega muito pessoal do campo, né? O pessoal da construção civil, o pessoal de lá que está com a mão na massa e que sente uma certa dificuldade, você mostra lá uma instrução de trabalho em forma de fluxograma, né? Exatamente. E aí, para você explicar um fluxograma para um profissional que ele não tem uma escolaridade tão avançada, você tem que, de certo modo, fazer com que ele entenda o processo dele. Então, eu digo que a gente, como profissional do sistema de gestão da qualidade, a gente tem que trabalhar de uma forma tão dinâmica que você tem que atender desde um público que não entende bem, nem ao menos ler direito uma instrução, como aquele público que é mais técnico, que ele tem uma formação acadêmica bem mais grandiosa, um nível técnico de se falar, né? Então, assim, você pega todas as etapas. E aí, isso é muito interessante, porque você acaba, eu digo, é até uma forma que eu digo para você, que eu sou tão apaixonada pelo sistema de gestão, porque você trabalha de uma maneira diferente com cada pessoa. Já peguei profissionais que inicialmente tinham essa certa resistência. Eu vou deixar de fazer um processo para ver se ele para de existir. Tá entendendo? E aí você vai articulando tudo até fazer com que ele realmente se sinta dono daquilo. E ele crie um amor por executar aquela atividade. Porque é uma coisa que, assim, quando você faz bem o seu serviço, ele vai satisfazer você, satisfazer o empresário e a visibilidade do setor, ela aumenta, né? Então, até para uma futura promoção do profissional dentro da empresa, se você, como gestor, vê que ele é engajado e tem aquela expertise de chegar, o procedimento está tendo esse desvio, vamos alterar. Imagine uma pessoa lá do campo, chegar, que é ele quem vivencia, chega lá para o gestor e fala lá, precisa ser feita essa alteração no processo, né, na empresa. Enfim, nos procedimentos, isso ajuda de forma extraordinária. E acho que é muito assim, válido e satisfatório para quem faz esse trabalho, né? Qualquer que seja. A gente vê que sempre acaba no processo da educação das pessoas, né? E quando há resistência, porque o novo, geralmente, ele traz desconfiança para as pessoas, até elas, né, se adequarem, até elas conhecerem os benefícios que aquele novo está trazendo. E é muito importante para o profissional que está levando isso, realmente fazer isso que você acabou de colocar. Equilibrar a linguagem, né? Equilibrar a linguagem para que as pessoas entendam de forma simples e objetiva o que é aquilo, para que serve aquilo. E para isso você tem que ter essa habilidade, esse entendimento, né, de nivelar justamente a questão do conhecimento. Jenny, caramba, o nosso tempo já está aqui indo, né, se extinguindo aqui.
eu quero agradecer, em nome da Duofoco Engenharia, grandemente a tua participação, a tua disponibilidade, tá? Foi muito bom, muito produtivo, com muita qualidade, esse nosso bate-papo. E, assim, que a gente possa estar trazendo outras discussões, né? Estamos aqui nos unindo para compartilhar conhecimento. E eu acho que isso é muito importante. E esse é o grande objetivo das lives que a Duofoco promove, trazer conhecimento, compartilhar, interagir com as pessoas, interagir com os profissionais. A gente vê assim, que há uma carência dos profissionais nesse despertar para os sistemas como um todo, para a legislação como um todo, mas entender que aconteça, todo princípio legal aconteça, o princípio humano tem que sobrepor-se. Porque são de pessoas que são feitas os processos, né? São feitos os processos. As pessoas que fazem acontecer. São as pessoas, né? Exatamente. Eu digo para você, Cleonilton, se não tiver as pessoas, não tem necessidade de procedimento, de instrução de trabalho, não tem por que existir PDCA, sistema de gestão, norma, melhoria contínua. Então, as pessoas é a ferramenta principal para que o sistema de gestão ele exista, né? E é justamente isso. Eu sempre procuro trabalhar de uma forma mais humana, Cleonilton, porque quando você lidar com pessoas, às vezes aquela pessoa não está num dia tão legal, então você tem que ter essa sensibilidade. Porque eu digo para você, por experiência própria, inicialmente, quando eu entrei na empresa, né, então a gente tem que tirar o nosso histórico. Quando eu cheguei, eu vi lá uma infinidade de documentos. Por onde eu começo? E agora, o que é que eu faço? Né? Então, assim, você como funcionário, você se sente meio perdido diante daquela imensidão. E essa versão da norma agora, ela veio de uma forma bem mais light, ou seja, ela reduziu drasticamente a questão de documentos. Só que ela reduziu a questão da exigência de documentos, mas ela quer ver aquele negócio funcionar. Não só no papel, ela quer ir lá ver que realmente funcionou. Então, assim, ela está de forma mais dinâmica. Antigamente, agora a norma ela exige que você identifique quais são os riscos da oportunidade. Ou seja, você está prevendo um erro que poderia acontecer. A sua direto ali, você está identificando, fazendo aquela análisezinha de SWOT, sabe, para identificar realmente quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas ameaças, o que é que eu tenho de força, o que é que eu tenho de fraqueza. Então a empresa ela tem que estar a todo momento identificando isso, né? E assim, isso é importante para a vida da empresa, né? Para a sustentabilidade da empresa. Sustentabilidade. Hoje em dia, Cleonilton, o cliente ele está cada vez mais seletivo. Para ele comprar um produto, ele vai escolher a dedo a empresa. E a empresa que não se adequar, realmente ela não fica muito tempo no mercado, não. Não é verdade? Exatamente. Isso é muito bom. Embora o cliente seletivo demais, né? Mas eu digo que isso é excelente, porque a gente acaba tendo produtos de uma qualidade, de uma eficiência bem maior. Chega dessas questões de qualquer jeito, né? Então, eu até trouxe uma frase que eu gosto muito de usar, aquela frase do Steve Jobs, onde ele fala assim, ó, seja um padrão de qualidade. As pessoas não estão tão acostumadas a um ambiente onde o melhor é esperado. Então, a gente tem
a gente não, às vezes a gente até se surpreende. Quantas e quantas vezes a gente se surpreendeu? Uma vez aconteceu, o pessoal do Japão chegou aqui no Brasil e foi colher o lixo que tinha sido jogado na arquibancada de lá do evento que estava tendo, né? Do jogo. Eles estavam recolhendo lixo porque aquilo fazia parte da rotina deles. A gente televisionou uma coisa que para ele é natural. Por isso que eu digo que o Brasil ele tem que buscar esse amor pelo melhor, por querer ser o melhor, por ter uma qualidade. A empresa ela tem que colocar o foco dela. Eu digo que se a empresa ela não tiver determinado lá o sonho dela, como é que ela vai determinar isso para os funcionários? Às vezes a empresa abre e o dono da empresa, ele não sabe nem o que ele quer para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, trabalha de forma desnorteada. Ele sonha com uma coisa, mas ele não sabe nem o que é. Então o sistema ele é tão rico que ele vai fazer com que o empresário ele identifique realmente o que é que ele almeja, né? Que ele expresse isso na política da... Isso. É a visão, é a missão, né, que a empresa precisa ter. Como é que isso... né? É isso mesmo, né? Ter determinado aonde quer chegar. Gente, o nosso tempo realmente está aqui já se esgotando. Eu quero agradecer a você mais uma vez, né, pela tua disponibilidade. E quero dizer, né, também aproveitar essa oportunidade aqui para colocar para os empresários, gestores, a importância da implementação do sistema de qualidade e tantos outros, né, tantos outros que existem, mas falando especificamente de qualidade, para que a empresa ela tenha cada vez mais uma consistência no mercado de forma organizada, né, padronizada. E isso, através do sistema de gestão de qualidade, pode ser feito. Então, o que não falta é profissional para isso. A Foco está aqui para isso, a Jeane está aqui para isso. E, Jeane, queria que você colocasse suas últimas palavras. E antes, vamos fazer a foto, né? Dar aquele sorrisão aí para a gente printar aqui. Oi, vamos sim. Vamos lá. Ajeitar aqui os cabelos, né? Deixa eu ajeitar o meu também. Nem teve tempo de cortar hoje, meu Deus. Perfeito. Suas últimas considerações, por favor, Jeane. As minhas considerações finais é fazer com que o empresário ele realmente veja isso como algo que ele vai fortalecer o negócio dele, né? Que ele comece a ter essa expertise de passar e disseminar para os funcionários dele de uma forma que os funcionários se sintam realmente donos dos processos. E quando você vai se sentir dono, aí é aí no momento que você vai amar fazer aquilo. E quando se ama, você faz o melhor, né? Então, você como empresário, eu não tenho condição de conseguir fazer isso. Contrate uma pessoa de fora que tenha uma visão externa, que possa realmente me identificar, para te ajudar nesse processo, né? Me convida até, se você quiser, pode entrar em contato. E aí, a gente pode estar ajudando nesse trabalho. A empresa, ela faz realmente esse serviço de consultoria. A gente vai na empresa, verifica por setor a necessidade do cliente, onde é que o cliente está tendo um certo desvio, e a gente vai realmente listar qual é a necessidade maior do cliente. É importante também que o empresário ele desenvolva isso e ele use sistematicamente, que ele faça o uso. Não deixe para fazer o sistema acontecer só no momento da auditoria, porque isso aí ele está burlando
colocando o lixo embaixo do tapete. Então, é isso que eu tenho para dizer, que os empresários tenham essa visão, né? Agradecer a todos os participantes, agradecer aí a Gleidane por estar presente, Flávia, Marcos, né? E aí todo o pessoal, agradecer a você, Cleonilton, pelo convite. Foi um imenso prazer, né? Fomos colegas de faculdade, fizemos curso também, né? Enfim. Então, assim, a nossa história da engenharia aí tem uma parte gigantesca, né? Com certeza, com certeza. E estou aqui para poder contribuir. Quando precisar, é só dar um alô que a gente se ajuda, enfim. Perfeito. Também estou à disposição, né, para a gente estar trocando ideias, as experiências e cada vez mais nós possamos fazer com que a engenharia, com que o meio técnico possa evoluir aqui em Alagoas, no Brasil e no mundo. Diane, um forte abraço, um abraço a todos que estiveram conosco e até a próxima do Foco Engenharia. Até a Tchau, próxima. tchau. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.